Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui a este canal. É um prazer estar aqui para conversar com vocês sobre esse ano de 2021. Todos os anos a gente costuma fazer metas, traçar metas para o ano que vai se iniciar. Tem gente que faz antes, tem gente que faz quando o ano começa, e a gente sempre se propõe a fazer coisas que a gente não fez ainda, ou que não deu tempo entre aspas, né, da gente fazer no ano que passou. E em um ano a nossa vida muda muito. E esse ano de 2021, gente, não é 2021 não, é 2022. Tô atrasada no tempo. Por que a minha mente está presa nisso? Esse ano de 2022 foi cheio de surpresas. Eu tracei metas, eu nunca faço isso. Mas esse ano eu fiz algumas propostas a mim mesma, escrevi algumas coisas e ontem eu estava lendo as metas que eu tracei, os planos que eu tinha para esse ano de 2022. Algumas eu escrevi, outras eu não escrevi. Mas olhando para o que eu escrevi, teve muita coisa que não foi nada do que eu planejei. Muita coisa mesmo. Mas eu tava pensando, o ano tá acabando, e aí, o que foi que eu fiz? Como a vida mudou desde o início do ano até aqui. Falta um pouquinho mais que um mês para o ano acabar. E eu fiquei pensando em quanta coisa que a gente faz, enquanto a vida da gente muda, avança, retrocede durante o ano que passa, nas decisões que a gente toma, nos caminhos que a gente escolhe. E quando você olha para o seu ano, foi o que você imaginou ou você teve muitas surpresas, assim como eu? Eu me propus a não fazer muitas coisas. E digamos que eu fiz muita coisa do que eu disse que eu não faria, nesse ano ainda. E das coisas que eu disse que eu faria, nem todas eu fiz. E eu fiquei pensando, o que é que eu posso fazer com isso? O que é que eu aprendo disso? O que eu aprendi até aqui é diminuir cada dia mais a expectativa a respeito de tudo. Eu não falo isso porque eu sofri uma decepção esse ano, alguma coisa assim, não. Mas é porque a vida em si, a gente praticamente não tem controle sobre muita coisa. Mas a gente tem controle sobre as nossas decisões, né? O que a gente pode escolher. Mas muito do que acontece, a depender dessa escolha, não depende da gente. E quanto menos expectativa a gente tem a respeito do que a gente vai viver, do que a gente vai passar, quanto menos expectativa a gente tiver, mais tranquilo a gente vive. Menos ansioso a gente fica. Porque às vezes a expectativa da gente fica lá em cima, até com a gente mesmo. E a gente diz assim, eu não vou fazer mais isso aqui, eu não vou repetir esse erro do ano passado ou dos outros anos. Quando vê, a gente já está fazendo de novo, quando vê, a gente está repetindo, quando vê, a gente está falando. Esse ano foi tenso. Eu acho que não foi tão difícil quanto o ano passado, mas foi difícil. Abrindo meu coração aqui para vocês, eu vivi 2 lutos esse ano. Um luto por causa da separação no começo do ano, na verdade no ano passado, mas eu fui embora de casa esse ano. Então eu vivi um luto extenso, sofrido, como todo luto de quem já perdeu, quem se separou sabe como é. O segundo luto já foi no mês de outubro, quando minha avó faleceu. E foi muito doloroso. A sensação é de impotência, porque você não pode fazer nada para mudar ou para arrancar a dor que você tá vivendo ali naquele momento.
E eu era muito próxima dela. Fui criada praticamente com ela. Todas as minhas férias eu passava com ela. E foi difícil lidar com isso. A sensação de impotência, de você não poder fazer nada. Só aceitar. Chorar por causa da saudade. Mas no meu coração eu sinto que eu vivi com ela, sabe? Eu vivi bem, eu aproveitei as oportunidades que eu tive. A última conversa que eu tive quando eu fui lá na casa dela, e eu contei algumas coisas do que eu tinha passado, e ela estava muito feliz, muito feliz. E aí eu fiquei conversando com ela. A gente conversou sobre tanta coisa. E essa foi a lembrança que ficou. Passar por lutos, nenhum momento vai ser fácil. Porque são coisas que se desfazem, laços que se desfazem. Quando a pessoa se separa, a gente vive um luto porque o nós morreu. Quando a gente casa, é eu, ele, e aí a gente cria uma vida juntos, e é o nós. E quando a gente se separa, esse nós morreu. É uma vida que morre. E é difícil lidar com isso, mas a gente supera. Deus vai curando as dores, vai lembrando pra gente o quão mais importante é pertencer a Ele, ser filha dele, sabe? E o quanto a vida é preciosa. Porque às vezes a gente fica em situações difíceis, complicadas e dolorosas, pensando que a gente aguenta tudo e a gente vai encarar tudo. Ou a gente pensa assim, o que é que vão pensar se eu sair disso? O que é que vão falar? E aí as pessoas começam a especular, a querer saber o porquê disso ou o porquê daquilo. E aí tem gente também que não pergunta, mas está ali oferecendo apoio. E eu sou muito grata pelas pessoas que me apoiaram no luto do começo do ano, no luto depois. E olhando para esse ano, eu não imaginei que, no ano passado, eu não imaginei que eu fosse viver 2 lutos. Mas a gente supera essas coisas. É Deus que dá força pra gente lidar com isso tudo. Eu não sou muito de abrir o meu coração aqui pra vocês. Mas eu sei que tem muita gente que passa por dores também, lutos. E muitas vezes a gente não fala. Ou a gente vê a vida do outro assim, muito boa, perfeita, né? E a gente às vezes se espelha e fica assim, olha como a vida daquela pessoa é boa, é tranquila. Ela não passa por nada. Mas a gente sabe das dores que a gente sente, que a gente passa. A gente também sabe que a cura é certa, que ninguém vive um luto eterno, um luto permanente. A gente não fica sempre de luto. E quando a gente supera isso, talvez a gente demore um pouco para superar. Esses dias eu estava pensando, e eu até escrevi, eu acho que eu escrevi isso. Quando é que a gente se cura de algumas coisas? Tipo, quando é que a gente vai se curar de algumas dores? Porque tem algumas que parece que ficam perfurando assim, sabe? Por dentro da gente. E aí eu tava até me perguntando assim, me perguntando para o Senhor, quando é que isso vai passar? Quando é que a gente vai se curar disso tudo? Talvez nessa vida aqui a gente não se cure de tudo. É por isso que Deus promete uma vida com Ele. E eu creio nessa vida com Ele. Apesar de que aqui Ele disse que Ele nos oferece vida e vida em abundância. E olhando para trás eu vejo não só as dores, mas a abundância da vida que Deus quer me dar. E que Ele quer dar a você também. E que eu preciso me preparar para viver essa vida abundante.
Porque às vezes a gente não está pronto para a vida abundante. A gente se acostuma tanto com o que doeu, com o que fez mal, que quando a tranquilidade vem, a gente não sabe lidar. E nesse momento agora, depois de ter vivido várias coisas, eu respiro um pouco aliviada por tudo que passou. Talvez eu não esteja pronta ainda para viver outro luto, outra situação difícil, outras situações tão complicadas quanto as que eu vivi no final do ano passado ou esse ano, mas eu estou me permitindo a ficar bem. E você deveria fazer o mesmo, se permitir ficar bem. Porque é gratificante ficar bem, é bom, é leve ficar bem. E é uma escolha também. Quando a gente fica pensando muito na dor, no que alguém me causou, na coisa ruim toda que aconteceu, e a gente se fecha para esse momento de dor que foi ruim, aí fica com aquela mágoa toda dentro do coração, a gente perde de viver as coisas boas, de desfrutar a vida abundante que Deus promete pra gente aqui ainda nessa terra, sabe? Porque a gente lembra muito do verso, no mundo tereis aflições, no mundo tereis aflições. E aí, parece que quando a gente não está em aflição, a gente sente falta das aflições, não é? Só que Deus não oferece abundância de aflições. Isso eu estava vendo, acho que foi o pastor Cláudio falando. E parece que a gente se acostuma com isso, né? De querer viver a abundância de aflições, porque a vida do crente não é fácil, e aí a gente tem que sofrer, que parece que quanto mais a gente sofre, melhor a gente fica. Lógico que a gente vai passar por desafios, situações complicadas, mas Deus oferece vida em abundância. Então a vida dela tem que ter partes muito melhores do que piores. E a gente precisa soltar as partes piores para a gente se curar. Porque a gente precisa passar por esses processos de dor, de aprendizado. E depois a gente tirar lições para isso. Mas a gente não pode se fechar para esses momentos de dor. Quanto mais a gente se fecha, menos tempo a gente tem para desfrutar das coisas boas que Deus quer oferecer para a gente. E sobre esse ano, ele está acabando. E com ele as lições que eu aprendi, que você aprendeu. Talvez a gente ainda precise passar mais situações desafiadoras para a gente poder aprender coisas que talvez a gente ainda não tenha aprendido. E tá tudo certo a gente chorar de vez em quando, porque mesmo que inconscientemente algumas lembranças vêm. Mas sabe a sensação de você sentir que a cura chegou? E que você fez o seu melhor, você deu o seu melhor. Dê sempre o seu melhor. Tem gente que sofre porque não deu o melhor, sabe que poderia ter dado, não deu. E perdeu a oportunidade de fazer isso. Quando você tiver a oportunidade de dar o seu melhor, dê. É o que eu falo pra mim todos os dias. Não importa o que passou, o melhor que eu dei lá e ficou pra trás, mas o que importa é o que eu faço daqui pra frente, o melhor que eu vou oferecer. Porque se as coisas derem errado de novo, eu dei o meu melhor. E eu respiro aliviada por causa disso. Dá uma sensação de dever cumprido. Você ter cumprido a parte que lhe correspondia de fazer o bem. Claro que a gente é imperfeito e às vezes a gente faz mal também. E o que fica desse ano é aprendizado. E o que você aprendeu esse ano? Qual foi a expectativa que você criou e que decepcionou porque não foi correspondida? Ou coisas que aconteceram na sua vida que você nem imaginou e foi surpreendido, surpreendida. Eu mesmo tive muitas surpresas boas, muito agradáveis esse ano. E eu sou grata a Deus por cada surpresa boa. Grata porque a minha expectativa diminuiu bastante. E isso tem me feito bem. E eu sigo mais tranquila, menos ansiosa. Esse ano eu tive também algumas crises.
de ansiedade, que infelizmente ainda tá por aqui de vez em quando, sabe? Mas que tem passado a cada dia, tem ficado cada dia mais distante. Estou indo na psicóloga também. É importante a gente conversar com alguém sem julgamentos. É bom. Se você tiver a oportunidade de ir, vá. Converse com as pessoas também que querem o seu bem, sabe? Ficar perto de gente que quer o seu bem. Eu me desfiz também de algumas amizades esse ano que, digamos que eu tava ficando ansiosa por algumas coisas. Então, esse ano eu decidi me distanciar, me afastar de coisas, lugares, até pessoas. Não porque elas estão me causando mal, mas que, sabe, que deixam uma aflição, alguma coisa assim. Então, eu prefiro ficar perto de pessoas que sejam mais leves, que tenham um lado mais grato da vida. Ficar perto de gente que reclama, dá uma sensação de mal-estar, sabe? Não que a gente não reclame, porque a gente reclama e tudo. Mas é bom a gente ficar perto de quem reclama um pouquinho, mas que a gratidão dela é muito mais elevada do que a reclamação. Esse ano foi bem desafiador, mas eu estou de pé. E você também. Que a gente tenha um coração grato para o próximo ano que está quase chegando. E que ele seja bom. Eu espero em Deus que seja bom. E que os desafios façam a gente crescer a cada dia. E é isso. Gostaria de saber nos comentários o que vocês viveram esse ano, a expectativa que criaram, o que planejou, se deu certo, se não deu, como foi a experiência de vocês. Eu abri aqui meu coração para vocês e se vocês sentirem o desejo de me contar um pouquinho também, vai ser interessante a gente trocar essas informações. Tchau!